Boa noite, meu povo. Boa noite, João. Boa noite ao povo de casa. Está dando início agora o nosso podcast Entre Nós, um episódio que vai resgatar a memória de uma educadora que marcou a história de Itabuna. Mas antes de falar de Ionai, nós vamos falar de um quadro Entre Eles, que vamos citar aí os fatos que movimentaram a Câmara de Vereadores nesta semana. Não é isso, João? É isso mesmo. Boa noite, Charliane. Boa noite, pessoal que está nos assistindo no Entre Nós. Sejam muito bem-vindos. O programa de hoje vai ser super especial e para abrir os trabalhos aqui, vamos de Entre Eles. Vamos de Entre Eles é um quadro que vamos trazer o que aconteceu na última semana. Essa última sessão da Câmara de Vereadores de Itabuna, que terminou num pedido de desculpa do presidente da Casa, de Manuel Porfírio. Você viu esse imbróglio aí? Eu vi, eu estava acompanhando ao vivo e foi muito estranho o que aconteceu, porque foi do nada. A gente tem que colocar todos os vídeos, né, passo a passo, para que o povo de casa entenda o que realmente aconteceu. E na medida que a gente vai colocando esses vídeos, a gente vai tentando também entender. Porque eu, particularmente, João, eu quero pedir o vai, se for possível. Um vá. Então, para dar início, vamos dar aí um primeiro vídeo, produção, que é onde tudo iniciou. Foi a fala do presidente da Câmara, o Porfírio. Vamos botar aí para a gente ver. Os vereadores precisam de mais tempo para reunir subsídio para essa sessão, essa convocação. Quero só dizer, essa casa, ela tem presidente. Eu não aceito a afronta de ninguém, nem do executivo, nem de colega nenhum. Se for me afrontar, eu respondo como presidente. Se me afrontar nessa casa, como presidente dessa instituição, está afrontando essa instituição. Nós iremos reunir mais subsídio para a convocação. Seria convite, eu estou trabalhando em convite. Não aceito afronta. Quem me conhece sabe que eu não levo desaforo para casa. Ou respeito essa casa, seja quem for. Pode ser o melhor técnico do mundo. Eu fui eleito junto com esses colegas. Não venham afrontar essa casa. Se vier afrontar essa casa, quem for, receberá a resposta. E eu não falo do povo da bananeira, não. Não falo do povo, não, que receberei na estante. Esta casa receberá na estante do nosso gabinete. Não venham afrontar essa casa. Se quiserem fazer guerra, eu topo guerra. Eu sou um homem que respeito todo mundo. Agora, não venham afrontar essa casa. Não afrontem essa casa. Se quiser ir para disputa, eu vou para disputa, viu? Sou educado até um certo ponto. Agora, respeitem essa casa. Vou dar um recado. Não venham para cá achando que ninguém aqui é covarde ou que tem medo. Essa casa tem um presidente que sabe o que faz. Então, hoje não se vai ouvir a secretária Sônia Fonte. Nós iremos manter a convocação da secretária Sônia Fonte para um momento que os vereadores estejam preparados. E não mandem recado dizendo que é preparado, que não, porque aqui não tem nenhum analfabeto. Aqui não há nenhum analfabeto. Aqui são pessoas eleitas pelo povo. Respeitem quem tem mandato. E se vierem afrontar essa casa, já me conhece. Ah, tão esquecido que é Manuel Porfírio, né? Tão esquecido, eu acho. Perfeito. Não venham afrontar essa casa. Se vier para cá afrontar, secretário não é eleito. Eu quero deixar claro aqui. Secretário não é eleito. E quem me conhece sabe o que eu falo. Respeito. Se passar do respeito, seja quem for. Seja quem for. Passem do respeito com essa casa enquanto eu estiver na presidência. Vocês verão o que vai acontecer. Passem. Mandem recado para o vereador. Mandem recado. Eu espero, se eu souber um ai que mandaram de recado para o vereador, eu vou tomar providência e quem me conhece sabe que a providência é sério. Que eu não vou ficar aqui firulando. Vaidade, guardem dentro da bolsa na sola dos pés. A população elegeu o prefeito Augusto e elegeu também a essa casa. Então, coloquem-se nos seus lugares. Não venham para cá com afronta. Eu não tenho medo. Querem me enfrentar? Eu topo o desafio. Agora, cuidado. Cuidado que eu não sou de ameaça. Eu sou de pegar o microfone e falar para o meu povo. Querem me enfrentar? Querem enfrentar essa casa? Nós vamos estar juntos. Querem criar polêmica? Não venham para cá afrontar essa casa. Não venham para cá afrontar essa casa. Não venham. Não venham. Está dado o recado.
Tá dado o recado. É isso aí. Não quero ouvir um ai. Parecia. Eu não quero ouvir um ai, viu, João? Parecia mãe de menino dando bronca, né? Mas assim, foi interessante. Para vocês que não entenderam ainda o contexto, eu vou tentar explicar aqui brevemente. A secretária Sônia Fontes, ela tinha sido convocada para prestar esclarecimento sobre a demolição de alguns imóveis na Rua da Bananeira. Aconteceu que ela compareceu na Câmara e lá no plenário ela foi informada de que não teria mais a palavra porque os vereadores ainda não tinham todos os subsídios necessários para que pudessem interrogar ela. Eu não sei, né? Questionar. Questionar. Pediram vistas. Então... O grande problema aqui não é ele usar da palavra enquanto presidente da Câmara e esclarecer, porque ali não houve um esclarecimento, ali houve, no meu entendimento, tipo uma ameaça. Quando ele falava assim, não, vocês esqueceram quem é Manuel Porfírio, eu não quero ouvir um mai. Foi isso que eu estranhei na fala dele. Entendeu? É como você falou, parecendo um pai brigando com seus filhos, esqueceu que aquilo ali é uma casa do povo, esqueceu que ali tinha o povo assistindo, o povo em casa, e esqueceu que a população... Né? A população colocou aqueles vereadores, como ele mesmo disse, que foi eleito, o vereador mais votado de Itabuna, esqueceu que ele representa um povo. Que a gente, que é um representante, que fale com a gente em um tom de que a gente se sinta seguro. As coisas estão difíceis, né, João? Pois é. E naquela fala dele ali, ele em um determinado momento, ele acolhe o povo da Bananeira dizendo, quem quiser depois selecione 4 ou 3 aí, que eu vou receber no meu gabinete. Porém, depois endereça as falas a... Não citou nomes. É isso que eu ia comentar. Eu vou falar como uma pessoa que estava assistindo. Tá. Eu não entendi para quem eram aquelas falas. Fiquei, meu Deus, será que é para esse povo da oposição? Depois eu fiquei, será que é para os colegas vereadores? Eu tenho uma teoria. Vamos deixar para o final, porque vamos assistir todos os vídeos, porque com base nas entrevistas, talvez a gente encontre o que de fato ocorreu. Verdade. Vamos analisar. Solta o vídeo 2 aí, produção. Quero entender. Aqui a senhora está. E ninguém me disse que eu estaria com o horário adiado, nada, nem data. Está aqui a minha convocação, dia 1º de setembro. Aqui a senhora está. Bom, ali ela não entendeu nada, né? Ela disse, eu fui convocada, mostrou o papel, ou seja, ela foi à Câmara e até então ela não sabia que não existiria ali a questão da não convocação, né? Eu acho que ela tomou até como um susto o que ocorreu. E eu acho que não só ela, como todos aqueles que estavam presentes, né? Pois é, porque o pessoal da Bananeira também foi lá e... Ficou aguardando as declarações da Sônia, né? Pois é. Então, a repercussão foi negativa, né? E imediatamente, no dia seguinte, o próprio presidente Manuel Porfírio, ele reconheceu que se excedeu e fez um pedido de desculpas, né, ao público. Então, assim, nós vamos também colocar esse pedido de desculpas. Mas antes desse pedido de desculpa, eu acho que teve uma entrevista dele logo após a sessão. Antes do pedido de desculpa, vamos escutar o que ele falou antes, um dia antes, né? Após ao que foi dito em plenário. Entendi. Bota esse vídeo aí, produção. Colegas, o respeito a essa casa, eu tenho que zelar por isso. E assim, eu sou tranquilo. Sou presidente da Câmara, tenho um segundo mandato, vereador mais votado dessa cidade, da história dessa cidade, e sou tranquilo, você vê, tá todo mundo de forma tranquila, e não gosto de sobressalto. Sobressalto comigo, a gente trata, sobe o tom um pouquinho, olha, essa cidade é a cidade que eu amo, é a cidade que eu tenho carinho, que eu tenho zelo, e quero dizer a vocês, se tantas obras estão acontecendo, foi porque essa casa aprovou um empréstimo. Então você fazer obra com dinheiro é fácil, não é difícil você fazer obra com dinheiro. E essa casa, o difícil é aprovar o empréstimo que essa casa aprovou em um debate acalorado. Aquele debate foi acalorado. Então, assim, fazer obra com dinheiro com dinheiro no caixa, que nós aprovamos quando a sociedade era contra, quando a sociedade queria saber mais, é fácil. Agora, sim, se eu sou da paz, eu sou da paz. Mas quem é da paz se prepara para a guerra. Presidente, outros colegas. Entendeu aí? Entendi. Vamos aqui recapitular. Olha. Ele presidiu. Em meio à sua fala, fez aquela declaração que a gente não sabe para quem foi, e a gente também não pode assegurar que foi uma ameaça. Em todo caso, ficou feio. Ele
encerrando a sessão, deu essa entrevista. Esta entrevista, ele assume que foi para Sônia, porque uma vez que ele fala de empréstimos, e até diz que foi a parte mais difícil, foi a parte que os vereadores fizeram, que foi aprovar, mesmo contrariando a sociedade. Foram palavras dele, verdade. Mesmo contrariando a sociedade. Houve mesmo contra a vontade do povo. Em todo caso, o povo que paga o empréstimo não entra nessa briga, não. É só quem aprovou e quem está fazendo a obra. Então, vamos lá. Então, aí ele assume que foi para Sônia. Aí, agora que eu soube que era para Sônia. Entendi. Entendeu? E agora, se a gente for parar para entender um pouco de política municipal, algumas coisas começam a aparecer, né? Após esse episódio, as pessoas começaram a conectar os pontos. E houve uma pesquisa que foi feita, inclusive, pela Rede Portal, que classificava a popularidade de algumas secretarias, de algumas pastas. A secretaria de Sônia foi a que melhor pontuou. Bom, eu não vi a pesquisa para falar com muita precisão. Mas o que se fala nos bastidores, nos corredores da Câmara de Vereadores, é que ela pontuou bem nas pesquisas. Com isso, já está se cogitando ela ser uma sucessora de Augusto Castro, onde isso interrompe até um projeto onde Porfírio hoje é presidente e como possível sucessor de aí ele já Augusto. De Augusto. O que acontece? Ela pontuando desta forma atrapalha os planos dele. E isso é com base ao que todo mundo está falando e a gente está o quê? Reproduzindo. Se ocorreu isso, se não ocorreu isso, aí o senhor está aqui aberto o microfone para vir esclarecer. Perfeitamente. Mas em todo caso, é que no outro dia ele admite o erro, manda o recado, fica tranquila, companheira. E assim, essas reflexões, quem tem que fazer são vocês de casa. Aqui nós estamos expondo o que aconteceu. E é bom que se veja esse vídeo, porque ele quis assegurar que foi politicagem, que quem fez toda essa confusão foi o povo. Ou seja, tudo que está sendo colocado aqui foi o que ele mesmo disse. Estou mentindo, João? Não, é isso aí mesmo, porque ele mesmo falou logo no início que ele não vai aceitar ser sobreposto por secretaria, né? Então, o fato de Sônia vir pontuando bem, teve que ter da parte dele uma demonstração de força. Então ali ele aproveitou aquele espaço para elevar um pouco o tom e depois colocou panos quentes só para fazer a média. Fato que a cabeça dele esfriou. Ele pensou um pouquinho que não é bom ele virar a oposição agora, né? E de conta agora com o prefeito tá muito cedo. Vai repetir um erro que foi feito com outras pessoas e não deram certo, né? Mais um episódio aí, né, que mostra como a política, muitas vezes, sobretudo aqui a local, ela vira palco, né, de vaidade, sem espaço para diálogo e transparência. Perfeito. Então vamos colocar este último vídeo dele. Aqui a gente vê e toma as conclusões. Bota o vídeo aí, produção. Olá pessoal, passando aqui para esclarecer algumas coisas da sessão ontem que se tornou uma grande polêmica, né? Onde teve presente a nossa querida secretária Sônia Fontes e algumas pessoas colocaram, né, de má fé na politicagem, que eu sempre combato, né, como violência de gênero. Não, de jeito nenhum, eu tenho por Sônia um carinho enorme, ela sabe disso, né? Tenho um respeito por sua história muito grande e quero ressaltar aqui as suas qualidades e dizer à querida amiga, se em algum momento, né, foi ofendida, nós temos todo o carinho por ela para pedir desculpa e dizer que isso não se repita de jeito nenhum. E vamos dialogar em breve. Eu estou em Salvador, aqui cumprindo a agenda, mas quero dizer a vocês que minha história é pautada na defesa das minorias. Todo mundo sabe, minha história política é pautada nisso, defesa do negro, da mulher, do LGBT, de todas as classes, dos indígenas, de todas as classes. Quero dizer também que não vou permitir que isso se transforme num palanque político, que não vou permitir que isso se transforme em uma queda de braço, né? Quero dizer do meu compromisso com a gestão do nosso querido prefeito Augusto Castro, como vereador, como cidadão. Os momentos mais difíceis estivemos juntos e vamos continuar dando as mãos uns aos outros. E quero aqui ressaltar, né? De verdade, não a politicagem. Nós não podemos transformar questões institucionais ou questões de interesse da nossa cidade na politicagem. Por isso vim aqui esclarecer e dizer a nossa querida Sônia que tem um tratamento comigo e eu com ela muito carinhoso e muito recíproco um com o outro. Quero dizer a ela,
fica tranquila, companheira, que nós andaremos e caminharemos de mãos dadas com o nosso prefeito Augusto Castro, com o nosso projeto que transformou a vida do povo de Itabuna. Mike, é assim, quando ele diz que foi feito politicagem, isso aí dá a entender que ele não fez nada, né? Não fez nada. Então, assim, é bom que a gente assista novamente para fazer um comparativo entre o que ele falou e o que ele está se desculpando, para a gente entender se realmente o povo está fazendo politicagem com o nome do presidente da Câmara, né? É possível botar esse vídeo aí de novo? Eu queria ver também. Mas os vereadores precisam de mais tempo para reunir subsídio para manter a convocação da secretária Sônia Fontes para um momento que os vereadores estejam preparados. E não mandem recado dizendo que é preparado, que não, porque aqui não tem nenhum analfabeto. Aqui não há nenhum analfabeto. Aqui são pessoas eleitas pelo povo. Respeitem quem tem mandato. E se vierem afrontar essa casa, já me conhece. Tão esquecido que é Manuel Porfírio, né? Tão esquecido, eu acho. Perfeito. Não venham afrontar essa casa. Se vier para cá afrontar, secretário não é eleito. Eu quero deixar claro aqui. Secretário não é eleito. E quem me conhece sabe o que eu falo. Respeito. Se passar do respeito, seja quem for. Seja quem for. Passem do respeito com essa casa enquanto eu estiver na presidência. Vocês verão o que vai acontecer. Passem. Mandem recado para vereador. Mandem recado. João. Eu espero, se eu souber um ai que mandaram de recado para vereador, eu vou tomar providência, e quem me conhece sabe que a providência é sério. Que eu não vou ficar aqui firulando. Vaidade, guardem dentro da bolsa na sola dos pés. A população elegeu o prefeito Augusto e elegeu também essa casa. Pesquisa o que é firulando. Coloquem-se nos seus lugares. Não venham para cá com afronta. Eu não tenho medo. Querem me enfrentar? Eu topo o desafio. Agora, cuidado. Está enfrentando o presidente, meu Deus. Eu sou de pegar o microfone e falar para o meu povo. Querem me enfrentar? Querem enfrentar essa casa? Nós vamos estar juntos. Querem criar polêmica? Não venham para cá afrontar essa casa. Não venham para cá afrontar essa casa. Não venham. Não venham. João, eu acho que você entendeu, mas eu ainda não entendi. O que é afrontar a casa? É a gente não dar opinião? Foi isso que eu não entendi, porque assim... A gente não pode opinar? Ela só estava presente, Quer dizer que hoje, o que a gente está fazendo aqui, dizendo o que ocorreu, a gente está afrontando? Posteriormente, chegou até a... Ai, viu, João? Ai, viu? Fica aí, firulano. Eu mesmo não. Posteriormente, chegou até a acontecer ali um momento quase que cômico na casa, onde o vereador Danilo saiu do seu lugar, foi falar com Sônia, que estava na tribuna. Os vereadores, Erasmo estava na tribuna, discursando. Os vereadores falaram, para aí que tá tendo duas sessões plenárias acontecendo aqui. E aí, quando o Danilo voltou, botou a boca no trombone e falou um monte de coisa lá. Então, assim, a sessão de segunda-feira foi quente. Foi quente, mas não é a sessão que eu faço questão de assistir, viu, João? A gente quer debate, a gente quer aprovação de projeto, a gente quer indicações, a gente quer muita coisa, menos firular. Pesquisa depois o que é firular, que eu não sei não, viu o que é. Eu vou pesquisar e vou Vamos mudar de assunto, João? Vamos. Vamos falar... tem um vídeo. Vamos encerrar, antes de fazer uma transição para o caso de Ionai, vamos falar do último vídeo que foi de Sônia. Joga aí. É muito triste eu ouvir o que eu ouvi e não poder em nenhum momento, defender o executivo. A mim não, mas ao executivo. Como é que ele falou? Fica calma, camarada, que vai tudo resolver. Companheira. Companheira, né? Porque a gente sofre os ataques, no outro dia eles esquecem, a gente também tem que esquecer, né? A memória da gente tem que ser assim. Enfim, o que eu tinha que dizer, já disse que foi na minha rede social. Minhas opiniões pessoais, eu deixo like, quem quiser ir lá assistir, você só procurar lá a vereadora Charliane, que está lá, a minha opinião. E para quem não sabe, está um vereadora lá, não é porque eu amo esse cargo, não. É porque quando eu estava vereadora, minha assessoria fez a verificação como vereadora. Então, mantém, não tem como tirar, e vai virar uma marca. E eu sempre ficarei fiscalizando. Não serei mais vereadora, mas fiscalizadora sempre serei, porque meu dinheiro que está no fogo aí, então vai ficar lá. Então, quem quiser ver a minha opinião, tá lá. Siga a Charliane e vai ver que eu vou ainda dizer muita coisa, porque eu não estou aqui para amassar barro para faraó.
Gente, e é falando justamente sobre isso daí, né, que a gente tá querendo trazer mais transparência, dar voz para quem precisa cada vez mais aqui no nosso programa, que eu gostaria de apresentar vocês e também dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Washington, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa e hoje a gente vai falar sobre bastante coisa, né? A gente vai falar muitas coisas. Vamos falar de Washington, vamos falar da participação de Washington no PT de Itabuna e vamos falar de Ionai, que dedicou mais de 20 anos à educação de Itabuna e que se tornou símbolo de resistência. Vamos falar da história de Ionai Silva Santos, professora, concursada desde 2003, pedagoga, formada pela UESC, especialista em psicopedagogia, olha, Caramba. Sindicalista e mestrada na Universidade Federal do Sul da Bahia. Uma mulher que acreditava que a educação poderia transformar o sujeito em cidadão. Então, nós vamos falar, porque o título do episódio já resume tudo, né? Já resume esse desfecho. O dia que Ionai não resistiu. Entendeu, João? Entendi. Já diz tudo, né? Já diz bastante do que a gente vai conversar aqui hoje. Ionai, ela que... A gente vai saber ainda mais sobre a história dela. Aqui hoje. Vamos falar de Washington primeiro, até chegar a Ionai. Eu quero ouvir. Washington, boa noite. Antes de mais nada, eu tô toda arrepiada. Eu quero te agradecer por esse momento, que não é um momento que a gente está feliz, né? A gente sabe que você está sofrendo, né, a partida de nossa amiga Ionai, mas a gente precisa passar, né? Quem é Ionai? Ionai tem que permanecer em nossas memórias para servir para a gente de incentivo para a gente seguir nessa luta. Então, eu quero saber, antes de mais nada, Washington, quem é você? Boa noite a vocês que estão assistindo. Mas eu queria primeiro agradecer a vocês o convite para a gente falar não só sobre o Washington, mas sobre a figura que marcou a história aqui em Itabuna. E a minha história, eu venho aqui em Itabuna desde 86, na Constituinte. Eu saí de Salvador, rodando a Bahia, fazendo a campanha de Luiz Alberto, deputado federal, para a Constituinte, e conheci a cidade de Itabuna. E aqui tinha um companheiro chamado Laborda, que era médico do INSS. Já existia uma articulação política chamada Articulação, que era ligado a Geraldo Simões. E tinha um professor chamado Oaci, esse em 85. A primeira vez que eu pisei aqui nessa cidade. A gente rodou aqui, junto com uma grande companheira do CIM, que chamava Tânia, que foi uma companheira que organizava os índios Pataxós. E eu comecei essa luta do movimento negro. Naquele tempo estava surgindo um movimento negro, que era o centenário da abolição. E a questão dos índios Pataxós. Luiz Alberto era o meu candidato a deputado federal. Luísa Bairro, afinada Luísa Bairro, os dois também já faleceu. Luísa Bairro era minha candidata a deputada estadual. E a gente conseguiu aqui fazer uma aliança com o Assi, que era o professor, que morava no bairro de Fátima, e o médico doutor Laborda, foi um dos companheiros históricos do Partido dos Trabalhadores. Mas não estou desmerecendo o companheiro Geraldo, que também já tinha outros candidatos a deputado. E ele era um padre, que era o candidato de Geraldo Simões. Nessa questão, fiquei viajando para lá e para cá, rodei o sul da Bahia fazendo a campanha de Luiz Alberto, volto, e aí termino passando na escola técnica, fazendo a questão de estrada, e vim trabalhar no anel rodoviário. Porque eu queria voltar para Itabuna. Eu gostei, fiz política aqui, viajava naquele tempo, era militante do PT, da Convergência Socialista. Quem é militante do PT antigo conhece a história das correntes políticas, porque hoje já não existe mais corrente política, hoje é mandato, quem tem mandato é quem manda no partido, é por isso que o partido hoje não passa de mandato, né, que você não consegue trazer a unidade do partido. Naquele tempo tinha várias correntes políticas, como o Trabalho, a ADS, a Convergência e várias outras correntes políticas que... Essas correntes, elas continuam atuantes ou já não? Rapaz, praticamente existe algumas, mas se tornou
mandato. Entendi. Como dizer, ADS hoje. ADS é Robinho e Zé Neto. As outras são racha de algumas correntes, porque hoje viraram mandato. Hoje não tem corrente. Ninguém discute um projeto para a sociedade. Discute projeto para si. É meu mandato. Você vê como... Agora a gente acabou de assistir aí, você que estava aí assistindo a gente, acabou de assistir um vereador do PT ameaçando. Ali ameaça, Charliane. Se alguém discordar de mim ou falar de qualquer um, é como fosse todos os vereadores empregados dele. Imagine só, se falar com qualquer vereador, os vereadores não é do mesmo partido não, tem ideias diferentes, vamos construir uma cidade diferente, com divergência, não querer impor a posição dele. Eu não quero nem discutir isso aí, que lá na frente a gente vai falar sobre essa questão. Mas eu passo por esse momento, na construção do partido, militei um monte de tempo, até esse vereador, o Manuel Porfírio, quando eu cheguei aqui em 2000, em junho de 2000, ele foi lá me receber na rodoviária. Ele era ligado a uma corrente ligada a Jonas Nascimento, junto com o Rui Del Monte, o Chico do PT, ele tinha acabado de chegar aqui, o Luciano, vim para aqui, já estava num processo que tinha feito um acordo com o Geraldo Simões, já entendeu? E vim para a coordenação da campanha de Geraldo, já estava no mandato de Geraldo como deputado federal, mas minha trajetória todinha foi construindo esse Partido dos Trabalhadores, que hoje eu sinto a falta da luta de classe, porque, na verdade, hoje não tem luta, hoje tem o interesse de emenda parlamentar, já entendeu? Os acordos de emprego, porque hoje ninguém quer construir um projeto, usa a prefeitura, usa o mandato para ser funcionário de prefeito, já entendeu? Atrás de emprego, para ter base, para dizer que é base, isso é liderança, hoje não é por ideias. Augusto, me explique uma coisa, para o pessoal que está dentro de casa entender essa questão relacionada à eleição do PT, né? Teve uma primeira eleição onde a discussão era se o PT ia ter um nome próprio, um candidato próprio, que seria Geraldo Simões, ou se iria apoiar Augusto Castro. Naquela ocasião, qual era a sua opinião? O Charlene, o PT sempre defendeu uma candidatura própria. Toda a vida o PT defendeu uma candidatura própria, até para fortalecer a base do seu partido. Hoje o partido aqui não existe, na verdade. Existe um mandato, quando eu falei que deixou de existir as tendências, hoje existe um mandato que se coloca como um partido que, na verdade, representa o governo. Nessa mesma fala que eu queria aproveitar, a morte de Ionai se dá a partir desse momento. Como assim, Augusto? Porque eu uso as redes sociais e faço crítica a esse vereador, chamado Manuel Porfírio. Entendeu? Fiz umas críticas nas redes sociais. Ele foi procurou o governo, para entrar logo no assunto, ele procurou o governo para fazer a perseguição. Como não conseguia me pegar, eu sempre falei com ele, se quiser me pegar, pega a mim, não pega minha família. Mas ele desmontou completamente a questão emocional da minha companheira, chamada Ionai. Já que nós entramos na situação de Ionai e toda a perseguição se deu em virtude da sua opinião acerca daquele episódio do candidato, do PED, vamos dar continuidade? Vamos entender como é que nasceu essa perseguição e chegou a um resultado que hoje nós temos aí a ausência de Ionai. É outra coisa. Em 2003, eu fui candidato a presidente do partido aqui dos trabalhadores. Essa turma aí, todas que estão aí, era contra só porque eu usei a rádio para fazer uma entrevista defendendo umas bandeiras de luta, que era o princípio do Partido dos Trabalhadores. Que era organizar o partido, profissionalizar a direção do partido. E eles me expulsaram. Consegui entrar na estadual, a estadual reconhecia a minha filiação, mas dentro do PT municipal eu fui expulso aqui. Mas eu continuava na luta. Eu fui um dos companheiros que organizei aqui o Cine Limpo, aqui em Itabuna. Quem criou o Cine Limpo aqui foi eu. Junto com a companheira Bia, foi uma companheira de luta que a gente começou a organizar. E a questão do partido nesse contexto
do PED, foi isso que aconteceu. Eu fiz as críticas ao companheiro, ele não ficou calado e foi trabalhando dentro do governo. A informação que eu tenho de alguns companheiros, vou dar nome, o companheiro Léo, advogado da Secretaria de Educação, me procurou no meu setor de meu trabalho, conversando, porque Manuel foi lá ameaçar, essa mesma ameaça que ele fez, foi lá ameaçar ao secretário de Educação, que ele não tem coragem de falar, mas Léo esteve lá na minha sala. Doutor Léo, Léozinho, companheiro, gente boa do PCdoB, esteve lá, até para tentar buscar um acordo para ela não ter o prejuízo econômico que eles cortaram tudo dela, tudo que tinha direito. E o que eu queria falar com você que está me assistindo é o que ela tem de direito, é o que está no Estatuto dos Professores, que foi criado em 2000 por o professor AD1 e foi Geraldo, na gestão de Geraldo Simões, que era o plano de cargo e salário, que dá direito, quem vai fazer mestrado, sair de licença e levar todas as suas vantagens. E ele, o vereador Manuel Porfírio, foi lá na secretaria, ameaçou, fez tudo que tinha de fazer e ameaçou. Foi tanto que nunca aconteceu. Há 115 anos, o município nunca teve uma portaria de revogar a licença para mestrado. Imagine, ele fez uma licença, um decreto de revogação para a companheira comparecer no dia 11 de agosto. A companheira morreu no dia 15, né? Porque a gente entrou com mandato de segurança para garantir ela terminar o mestrado. Ela não aguentou. E quando caiu a portaria, a pressão dela subiu. Qual foi a justificativa para essa revogação? Dizer que precisava de professor na sala de aula. É brincadeira. Era só isso. Só isso. E nesse mestrado passaram alguns professores da rede, passaram 3 colegas dela da rede. Só convocaram Quando ela. ela ia pegar o certificado? Agora, no dia 16, a gente está aproveitando aí, a Universidade Federal do Sul da Bahia vai prestar homenagem a ela aí na reitoria e dar a certificação dela, mas agora não serve para nada. Agora não serve para nada. Então quer dizer que o caso específico só foi para ela? Não, foi. As demais foi que estavam... Para mim pegar. A questão toda foi para mim pegar. O grande problema de Manuel, entendeu? Que ele acha que ele é o rei. Augusto, não sei o que aconteceu, porque eles queriam desconsiderar a portaria. Eu disse a ele que eu não ia entrar naquele, fazer um ofício manual, dar entrada no protocolo para ficar aguentando lá, ganhando tempo. Eu disse não. Foi isso que eu falei. Você lembra disso, doutor Léo? O senhor lembra que eu falei isso com o senhor? Eu disse que ia correr a questão legal. Fiz isso com o nosso advogado, chamado doutor Gessé. A gente entramos com mandato de segurança, garantimos um mandato de segurança. Nem isso vocês cumpriram o mandato. A gente ficou 3 meses sem receber. Como é que está esse processo, Washington? Após a partida de Ionai? Charlene, a gente tem um monte de amigo que é advogado e a gente está montando um processo mais estruturado. Estamos esperando esfriar, porque, na verdade, mexeu muito comigo. São 32 anos de casado. A gente sempre esteve na luta. Ela nunca me abandonou. Nunca soltou minha mão. Nos piores momentos aqui nessa cidade, essa perseguição não é de agora. Eu sempre tive minha opinião. Entendeu? Ninguém vai me calar minha voz. Entendeu? Mas ela sempre esteve comigo na luta, respeitando as minhas diferenças. Já entendeu? Mas eles acabaram o grande sonho. Então, assim, no dia 9 de julho de 2025, foi publicada a portaria, né, de 10.930. Eu estou lendo, gente, e estou colocando porque são documentos. As pessoas precisam compreender o que de fato ocorreu. A gente não está aqui fazendo politicagem. Ele pode amanhã dizer que é politicagem. Não. Nós estamos querendo que você, cidadão, que está em sua casa, que votou nessa gestão, você também que não votou, vocês precisam compreender o que nós temos aí.
É uma gestão que está mais focada em números do que em gente. E temos que lembrar que por trás de qualquer medida burocrática, existe uma pessoa, existe uma família e existem consequências que às vezes são irreparáveis. Então, o que nós estamos fazendo aqui é trazendo à tona para que você que está dentro de casa tenha conhecimento e, com isso, tome as suas conclusões. É importante, eu sei que não é um momento, mas o Washington pediu esta oportunidade e eu não poderia negar. Eu conheço o Washington desde quando eu era vereadora. Eu estive lá à frente defendendo os interesses da classe quando estávamos fazendo a mudança do regime, onde eu dei o meu gabinete. Eu entre, fiquem, durmam. Ficaram 3 dias lá. Eu sempre fui pelo povo. E eu falo isso com muito orgulho, porque a gente tem que ser pelo certo. Certo é certo, mesmo que todo mundo esteja errado. Nós somos minoria hoje em Itabuna e essa minoria é perseguida. E isso tem que acabar. Nós precisamos formar força, uma corrente de força, unir as mãos e acabar. O prefeito vai trabalhar, vai fazer suas obras. Vereadores, vai exercer a função de fiscalizadores. Povo, vamos para cima, é o nosso dinheiro. Aqui, o Entre Nós é um papel importante para chamar vocês para reflexão. Esse desabafo que o Washington está fazendo aqui é chamando vocês para a responsabilidade. Quantas vidas iremos perder? Quantas ameaças? É preciso dar um basta. Entendeu, João? O que me surpreende é como essa história não ganhou uma repercussão ainda maior. Falando aqui do meu ponto de vista, eu não sabia que isso tudo tinha acontecido, estava acontecendo, está acontecendo, né? Você, João, não sabia? 99%. E será que isso é intencional, que essa história, que o povo não conheça isso que aconteceu? João, se é intencional ou não, o resultado é favorável para eles. Porque é aquilo que ninguém sabe, ninguém comenta, né? E, de certa forma, não prejudicam a eles. Mas a gente está aqui. Nosso papel hoje é um papel importante, é trazer a informação. Entendeu? Washington, eu sei que não é um momento, nós estamos a menos de 15 dias do ocorrido, mas é preciso que seja dito. A memória de Ionai, ela tem que prevalecer. A luta de Ionai, ela tem que continuar. Qual é a mensagem que você acredita que essa história de Ionai, de vocês dois juntos, né, deixa para os professores, os sindicatos, né, para a sociedade no geral? João e Charliane, eu espero que não tenha mais outro professor que morra. Porque o que tem de professor tendo depressão, sofrendo por essa gestão que está fazendo com os professores. Ionai foi uma companheira de luta, foi uma companheira que organizou o sindicato dos professores. Você, professor, você que está aí assistindo, você sabe quem é Ionai. Você conhece como era Ionai. Uma companheira tranquila, ouvia bastante. E sempre foi amiga de cada um de vocês. A companheira Carminha teve uma experiência bastante agressiva pelo prefeito, que ligar, entendeu? Mas o que eu espero que não aconteça mais uma outra Ionai, que morra outra Ionai. Mas a história vai provar isso. Eu não gosto de estar querendo me aprofundar para não ficar parecendo um sensacionalismo. Uhum. Mas é importante. Eu mesma vou ser honesta. Eu fui para o velório. Até hoje nós não tivemos uma conversa e eu particularmente não sei de fato o que aconteceu até chegar o dia 15 de agosto, que foi o dia da partida dela. Conte pra gente. Ionai, ela tinha pressão alta, tinha diabetes e tinha asma. Ela estava vivendo uma pressão muito grande depois que, imagine, você vai fazer o mestrado, ganhando mais ou menos R$7.000 e você ir para R$2.000. Repetindo, sem aviso. Não tinha aviso, não tem aviso. A gente ganhou uma liminar para devolver o AC. Eu tenho o áudio dela aqui. A gente pode botar o áudio dela aqui. Que ela liga para mim falando, ó, acabei de ver, derrubaram a liminar. A partir daí, na quinta-feira... A liminar era para devolver. Devolver. Só que é indevido, porque ela estava cursando.
Mas essa gestão é isso aí, Charles. Não é eu que estou falando, não. É você que sabe que é funcionário público. Você que é esse funcionário público que sofre na pele. Já entendeu? Imagine o que aconteceu. Uma mulher que tem uma pressão alta, tem diabetes e tem asma. Descontrolou, companheiro. A gente ia viajar. A gente estava marcando para ir para Salvador, que no dia 16 era aniversário da minha irmã, completava 50 anos de idade. Era grande dia da festa lá. Ia ser a grande festa. E de lá, a gente ia para a festa, o festival de inverno, que estava viajando, estava no melhor momento da nossa vida. Estava vendo. E vai namorado, né? É. Aí Quantos anos de casado? 32 anos de casado, 2 Mas netas eram e 2 eternos filhos. namorados. A gente acompanhava. Todo mundo que conhece a gente vê a gente em tudo que era canto, nos movimentos, nos bares, nas boates. A gente saía muito, muito, muito. A gente tem 25 anos aqui em Itabuna, morando aqui em Itabuna, no bairro da Conceição, na mesma rua. Entendeu? E 32 anos de casado. Eles tiraram o nosso sonho, nosso objetivo. E o pior, matou quem eu amo. Eles mataram Ionai. Fica calmo, que a gente entende a sua emoção. A gente sabe que não é fácil, né, João? Não é fácil. A gente está vendo hoje a situação de Washington, saber quem eram eles, e hoje ele está sentado aqui contando. Mas é importante que você desabafe e a gente dê essa oportunidade para você falar, até porque... É mais do que uma biografia interrompida, né? É o retrato de como decisões administrativas, elas refletem na vida do povo. Perfeito, viu? São decisões. Porque assim, a gente às vezes vai tomar certas decisões, a gente pensa nas consequências. Exatamente. Eu penso nas consequências. Hoje, eu sei que esse episódio vai gerar uma consequência. Vai. E a gente está certeza preparado. vai. Mas uma coisa é certa. Eu vou estar sempre do mesmo lado, o lado da verdade. Então, se quiser fazer o que vai fazer, como muita gente fala, né? Eu vou usar o microfone. A gente também tem microfone, né, João? A gente também tem. A gente tem microfone. A gente também, eu particularmente não sou dada a ameaças. Eu particularmente não tenho medos, né? Aí fica a critério de cada um o que tiver que fazer e cada um que arque com o seu. Eu queria acrescentar, Charliane, uma coisa que você que está me assistindo. Manuel, eu estou mandando um recado para você, Manuel. Antes de minha mulher morrer, eu te liguei. Perguntei, Manuel, o que foi que você fez? Você viu o que você está fazendo com a gente? Você falou comigo, você sabe com quem você está falando? Aí eu mandei você para onde você deveria ir. Mandei, xinguei, pintei, bordei. E você logo depois, 2 dias depois, quando saiu a liminar nossa, na justiça, você me mandou um bocado de mensagem. Querendo conversar, dizendo que era amigo, que você me conhecia bastante, a gente tinha história junto, que não sei o quê. Você fez isso. E está aqui no meu WhatsApp. E ainda mandou até uma gravação de 1 minuto, aquela que apaga, Washington, falando. Só te interrompendo, eu quero te fazer uma pergunta. Não seria um mal entendido? Eu acredito que não, Charles. A arrogância é muito forte. Achar que é o poder, já entendeu? Que pode tudo. Mas machuca muita gente. Sim. Machuca muita gente. Na verdade, desde quando eu saí do PT, eu tenho uma relação boa, tanto estadual como nacional e municipal. Mas nunca machei com o Manuel. Nunca machei. Ele sabe que eu nunca machei. Não estou atacando você politicamente, não. Eu estou falando que a morte de Ionai tem seu dedo. Tem sua digital, Manuel. Tem sua digital. Já entendeu? Eu estou afirmando, porque foi você que esteve na Secretaria de Educação, pressionando o secretário de Educação. Quem me contou foi Léo. Léo estava lá. Léo esteve comigo lá na ADEI para tentar fazer um arranjo para a gente tentar buscar um entendimento. Isso antes da morte, 1 semana antes da morte da minha esposa. E você me ligou quando saiu o mandado de segurança. Eu não te atendi e você deixou um texto e depois você mandou um áudio. Entendeu? Tentando se retratar
A sua arrogância foi tão grande que você falou, você sabe com quem você está falando? Ô, Manuel, eu te conheço, você foi me buscar em 2000, na rodoviária. Você foi lá me pegar em 2000 na rodoviária, quando eu estava chegando aqui. E Washington, e após o ocorrido com Ionai, eles procuraram você? Foram, assim, tentaram mediar uma forma para que amenizasse essa sua dor? Charliane, imagine só, você que está aí me assistindo. A Secretaria de Educação não botou uma nota no falecimento da minha companheira Ionai. Não postou nada. No outro dia, morreu um outro colega, professor. Eles postaram uma nota. Imagine só. Ninguém da Secretaria de Educação esteve no velório? Ninguém te ligou? Eles não postaram nem a nota pela Secretaria de Educação, como a morte de uma funcionária e professora da rede. Mas no outro dia morreu um outro professor, eles botaram. Para resumir a história, eles baixaram agora uma portaria, um decreto, falando que agora ninguém é mais liberado para fazer mestrado. Então, peraí, Isso só para eu está compreender. reconhecendo que a morte de Ionai foi consequência da portaria que ele revogou. Agora existe uma portaria. Está aqui, eu tenho a portaria. Essa portaria revogando, ela pode revogar para prejudicar? Não existe lei para você... Retroativo. Ele botou retroativo. Agora ele fez uma pior. Ele agora fez uma que nenhum professor, você, professor que está aí me assistindo, não pode mais fazer mestrado. Sendo remunerado, tirando licença para, se quiser fazer mestrado, tem que estar trabalhando e fazer seu mestrado. Imagine, esse é o governo que a gente tem. João, eu sinceramente eu fico até sem palavras para conduzir essa situação e eu conto muito com sua contribuição. Acho que assim, é inegável que o legado que Ionai deixa é um legado de luta, né? De compromisso com a educação acima de tudo. Compromisso com a emancipação dos jovens, dos adultos da cidade de Itabuna. Ela lutou o bom combate e a sua memória ela nos lembra, né? Porque muitas vezes a gente faz isso daqui, porque a gente continua na luta, porque tem pessoas que precisam da gente, precisa dessa imagem e a luta ela não para, né? Ela continua. Para. A gente precisa usar desse momento, né, para estar levando a informação, levando as pessoas a estar acompanhando a luta de Ionai, né? E o Entre Nós, ele se compromete a não deixar essas histórias passarem em branco. É importante criar memória. É uma história que Ionai deixa, né, de luta para a sociedade de Itabuna, ela que contribuiu bastante para que... É complicado, eu vou ser sincera, é a primeira vez que eu estou fazendo dos 10 episódios que eu estou sem palavras para falar, porque, sinceramente, é uma biografia que foi interrompida, né? Um retrato das decisões administrativas que atravessaram aí a vida das pessoas, né? Deixaram que estão aí em extrema vulnerabilidade, sem assim, um apoio, de fato, teria que ter da própria Secretaria da Educação, né? Hoje o secretário é Rosivaldo, né? E é isso. Hoje, esse episódio do Entre Nós, a gente se comprometeu em não deixar essa história passar, porque ela revela, nesse episódio de hoje, né, uma face muito dura da política, que é quando a técnica ela sobrepõe a vida. E eu queria agradecer desde já, né, Washington, por ter topado compartilhar sua história com a gente. É complicado, porque assim, a gente quer dar uma palavra de conforto para o Washington, mas de certa forma a gente quer que as pessoas saibam. E que justiça seja feita. Porque assim, a memória de Ionai, ela tem que inspirar mudanças, né? A voz tem que ecoar, é uma voz de luta por dignidade, respeito. É um respeito a todos os profissionais da educação. Isso que nós precisamos, que seja o tema, o lema, né? A parte prioritária para este programa, Washington, é não deixar a memória de Ionai partir. Isso. Esse é o nosso propósito aqui. Nosso propósito, a gente queria muito que você deixasse suas considerações finais. O momento é seu. Nós tiramos o episódio para tratar de você. Com muito amor. Você sabe do meu amor que eu tenho por você. A gente, antes de ser companheiros, né, de travarmos as lutas juntos, a gente teve muitos momentos
de amizades, de risadas. Eu frequentava a sua casa, Ionai fazia nosso jantar, tomava nossa cervejinha. Então, eu também sinto essa partida de Ionai e eu tenho um compromisso de não deixar que isso seja esquecido. É o meu compromisso. Você pode contar com essa amiga aqui, que tem por você um grande respeito e não vai largar a tua mão. Então, eu gostaria muito que você fizesse essas considerações finais e você que está assistindo dentro de casa, que reflita sobre o que está acontecendo na nossa cidade. Cidade não tem dono. Essa cidade quem manda é o povo. É o povo que manda. Eu queria aqui agradecer a você, Charliane, a você, companheiro de luta, Joãozinho. amigo João, e a companheira, minha filha, a Poena Dandara, ao Osto Luiz Silva Júnior, meu filho, professores, seguindo a carreira da mãe, Sua netinha tem quantos anos? Sofia e Maria Flor. Oh, que A lindo. luta da sua avó está aqui. Só isso, agradecer. Washington, assim, a gente precisava muito ter essa oportunidade, é uma pauta muito importante, né? Ionai, ela se dedicou, né, 20 anos da educação de Itabuna e ela é símbolo de resistência, então é o mínimo que a gente poderia fazer hoje era prestar essa satisfação, não somente à população, como também dar essa oportunidade que o Washington nos pediu para falar. É dele o momento. Chore, chorar lava a alma, chorar nos faz crer que a gente está no caminho certo, até porque o seu choro é um choro libertador. Você sabe de tudo que vocês travaram juntos, do amor que vocês tinham um pelo outro e o quanto é importante você seguir adiante, meu amigo, e seguir adiante no propósito, lembrando que você tem 2 netas, lembrando que você tem 2 filhos, lembrando que tem amigos e lembrando que tem uma luta que a gente precisa marchar. É isso aí, porque se tem uma coisa que eu não tenho dúvida é que a história de Ionai, ela vai continuar ecoando ainda pela história e que essa trajetória dela inspire a mudança. Eu quero ver mudança na cidade de Itabuna, na gestão, e eu acredito que muitas vezes esse é um dos passos que a gente precisa tomar aqui hoje, né? Se posicionando, gravando, criando memória para que no futuro essa mudança fala que seja lembrando vista. que a gente também chama atenção essa gestão para ter mais cuidado com as decisões, são impactos que trazem consequências irreparáveis. E você que é profissional da educação, fique muito atento a tudo isso que está acontecendo, porque muitas Procure vezes se a gente ajuda. depender da informação de meios tradicionais, a gente não tem acesso a essas histórias que estão acontecendo aí do seu lado, com E seus se colegas. você sente que está com alguma situação que pode trazer um dano irreparável, procura um profissional, um médico, um psicólogo. Nós estamos aqui para trazer a verdade. A verdade, às vezes, é dura, mas a gente precisa estar trazendo para que você identifique o que ocorre e tome suas medidas. Não tenham medo. No nosso último episódio, nós falamos sobre segurança pública e teve telefones lá que foram disponibilizados e que você pode usar. Não tenham medo de expor. Eu acho que pior do que nós estamos, nós não vamos ficar. Então, vamos para a luta. Vamos para a luta. Washington, muito obrigado. Deus abençoe você. E você de casa, nos encontramos no próximo episódio. Obrigado por vocês estar participando. Obrigada por estar conosco, por não soltar as nossas mãos, né, João? É isso mesmo. Obrigado, gente, João. Muito obrigado. É isso. O Entre Nós fica por aqui. Uma boa noite, Mike. Boa noite, Washington. Obrigado. E até a próxima. Até, gente. Quantos minutos?